De volta com programação nacional, nós estamos falando hoje sobre o uso da tecnologia no seu dia a dia. Bom, o caso do garoto Marcelo Pesseguini, que assassinou os pais e a tia e depois se matou. Todos os laudos apontam que o garoto se espelhou em um jogo de videogame. Vamos ver o depoimento do psiquiatra Guido Palomba, que cuidou deste caso. Esse delírio que o Marcelinho teve era também um delírio circunscrito, sistematizado, e o conteúdo era ser justiceiro. Ele queria ser o justiceiro andante. Então o sonho dele era com o fato de ser um grande justiceiro. E isso ele contou para todos os rapazes, para vários rapazes na escola, e chegou a formar. Não chegou a formar, mas tentou formar um tal clube do mercenário. Mas ninguém entrou nessa. Pois bem, resumidamente, como que se formou esse delírio? Então, são algumas concausas. Primeira, o pai era militar, a mãe era militar, eles falavam de crime, de assassinato, de bandidos, enfim, isso permeava a conversa na casa dele, a ponto de uma professora até chamar a atenção, porque ele estava se vangloriando dos pais serem policiais, matando bandidos, etc. Segundo ponto, ele aprendeu a atirar e a guiar com 12 para 13 anos de idade. Nesse momento que ele já atirava com arma de verdade e atirava bem, entraram os videogames, o credo dos assassinos, e ele se identificou. O Desmond, eu não me lembro o sobrenome. Desmond Miles é o protagonista do protagonista. Ezio Auditore, que é o protagonista que usava do Capuz. Que ele se identificava, e para ele, aquilo, entre a fantasia e a realidade, no seu mundo delirante, não existiam separadas como existem para a maioria, para as pessoas já adultas. Ele estava ainda naquele momento muito infantil, no qual uma criança, quando põe uma máscara de leão, ela não é um ser humano mascarado, mas o próprio leão. E quando ele põe o capuz, ele vira o personagem. Ele vira o próprio personagem, o justiceiro, aquele que quer sair fazendo justiça com as próprias mãos. Bom, então essas concausas, se só o jogo teria desencadeado, não. Se só o fato dos pais conversarem aquilo que eles conversavam, sobre criminosos, também não. Se só o fato dele saber atirar com 13 anos de idade, também não é. É todo esse conjunto de fatores sobre que nasce num terreno predisposto, que era o terreno que eu vou chamar de inconsciente neural, que ele tinha um problema clínico de base. E sobre esse problema clínico de base que nasce esse delírio. Pois bem, quando ele mata os pais, isso é importante. Ele não mata por ódio, por vingança. Ele não mata porque ele tinha alguma coisa contra os pais. Ele mata porque os pais eram amarras. Os pais não deixavam ele ir sequer à esquina sozinho. Certo. Então ele, com frieza, porque na verdade vida e morte para ele era muito próxima. Ele mesmo falava para os amigos que quando ele jogava no videogame, ele estranhava que todos aqueles que ele matava tinham vida nova, ganhavam vida no dia seguinte, no restart. Então ele contava isso. Então a vida e a morte para ele estavam amalgamadas dentro do psiquismo dele. Pois bem, depois que ele mata todos, né, isso tudo absolutamente bem pesquisado pela polícia, com uma série de que não vem ao caso aqui discutir, que nós não estamos discutindo o inquérito policial, a perícia em si. Pois bem, aí ele vai para a escola e conta para os amigos. E ainda tem o caso de se vangloriar, né, do que acabaram de fazer. E convidando aqueles tais amigos do clube do mercenário, que ninguém tinha aderido, mas convidando justamente para ir embora. Na sua no seu grande momento de justiceiro errante, digamos assim. Que ele não era muito mais do que simplesmente isso. Era pegar o carro e sair como um justiceiro, mas não tinha um plano. Eu vou dormir em tal cidade, eu vou para lá, eu vou para cá. Era tudo muito pouco elaborado. Até para a idade dele. Até para a idade dele, sem dúvida nenhuma. Aquela coisa quixotesca, mas para a idade dele fica mais complexo. Pois bem, ele convida, ninguém deu bola.
um dos amiguinhos falou, mas você vai matar outra vez seu pai? Porque ele já dizia que ia fazer, então ninguém deu trela. Então ele pega, volta para casa. Ele tinha saído de carro à noite, não é? Vamos recordar que ele saiu, ele matou, pegou o carro, passou a madrugada, dormiu, 10 para 7, estava na porta da escola contando para os amigos o que tinha feito. Ele pega, volta para casa sem o carro, sem os amigos, absolutamente fracassado no seu grande delírio de ser um grande justiceiro. Então o que acontece? Não por arrependimento, mas por fracasso ele se mata. Pois é, esse é um depoimento aí que é um exemplo do real com o virtual incontrolado que a gente estava discutindo aqui agora há pouco no outro bloco, né? Esse é um fato que abalou a sociedade, que foi levado aí para todas as redes nacionais, dizendo sobre o fato, né, do que pode o uso desenfreado da tecnologia, nesse caso, né, levou para a parte real. Ele ocasionou a morte dos pais devido aí ao uso exagerado disso e incontrolável. Não é isso, doutor? A gente tem aí uma série de coisas complexas cuja o fator tecnológico também está envolvido. Eu não acredito que seja só a tecnologia. Sim, como há ele fatores disse, o inconsciente neural, né? Quer dizer, toda a predisposição, mas no jogo a tecnologia também estava presente, né? Esses jogos de morte, de violência, né? Porque a gente não aconselha que a criança, pelo menos até os 12 anos de idade, conviva com a violência. A violência traz uma degeneração cerebral e traz também um fator que nós chamamos predisponente a ser mais violento, né? A gente vê, por exemplo, relatos de pessoas que viveram durante períodos de guerra, né? E períodos de alta violência, né? Que as pessoas passaram a ter fobias, manias, né? Alguns conseguiram se controlar e outras levaram ao suicídio. Não conseguiram vivenciar esse fator da violência. Agora, a violência virtual, ela é um pouco mais danosa do que a violência de fora. De fora você luta contra isso, você conversa, você tem que se adaptar. A violência virtual você mata no dia seguinte e a pessoa vive de novo, ressuscita virtualmente. Então, quebra a naturalidade do fator morte e vida. Entra, vamos chamar, num espaço incógnito em que você vê o que aconteceu. Quer dizer, na realidade, criou uma psicopatologia nessa criança e deu aí uma desgração familiar, uma morte dos pais, da avó e autossuicídio, né? Quer dizer, o suicídio da própria criança. Professor, a tecnologia está envolvida. Professor Neto, nesse caso, assim, a educação também é fundamental para orientar isso ou isso deve ser uma orientação que vem de casa? Como é que a gente lida nessa situação? Júnior, eu vejo aí duas coisas. A primeira é o seguinte, como é que a escola pode contribuir para se colocar contra a uma realidade dessa? Né? É fortalecer os laços sociais. Né? Então, o aluno, né, no ambiente escolar, ele não está ali somente para adquirir conhecimento. Né? Hoje nós temos tecnologias, né, usando os recursos digitais, para que o aluno não precisasse estar presente na escola. Mas é fundamental a sua presença porque ele vai também, além de adquirir conhecimento, ele vai aprender a conviver, né? Negociando regras, negociando, né, a convivência no dia a dia, superando conflitos. Então, a partir do momento em que a escola, através da sua dinâmica, vai colocando para esse aluno desafios na convivência, ela também vai ajudando o aluno a fortalecer essas relações sociais. Então, eu acredito que a escola tem esse papel também fundamental. E outra questão são as regras. É preciso ter regras claras, né, na questão do jogo, né, que faixa etária é próprio para usar aquele jogo. Determinados jogos. E aí, determinados jogos. Né? É preciso você ter esse controle. É preciso ter regras. Por quê? Assim como décadas anteriores, né, a televisão tinha grande influência no comportamento das pessoas, né, hoje essa tecnologia digital ela tem uma influência muito maior. Por quê? Porque ela exige da pessoa uma interatividade, por isso é que ela seduz. Porque antes, né, nós, né, como a gente era muito passivo diante da televisão, né, a gente sentava ali, assistia, né, e pronto.
Hoje não, né? Hoje ela exige, né, esses recursos tecnológicos exigem uma interatividade do indivíduo, por isso que seduz muito fácil. Tanto é que é dessa interatividade que muitos projetos pedagógicos da escola estão utilizando materiais digitais que, no processo de aprendizagem, exige do aluno essa interatividade com a informação e com o conhecimento. Os pais devem intervir no momento certo? É fundamental. Eu vejo que é fundamental. A gente não pode apenas atribuir para a escola o controle, né? É necessário que a família trabalhe em parceria com a escola, né? E mostrando, né, para o aluno, né, mostrando para o filho que é importante ter regras, que é importante ter controle e que tudo tem o seu devido momento. Porque a partir do momento que a gente não estabelece essas regras, né, principalmente as regras de convivência, a partir do momento que eu não estabeleço as regras ou o controle, né, sobre aquilo que está acontecendo, eu vou deixar que o aluno tenha, ou que o filho tenha, o seu comportamento influenciado por valores que muitas vezes são contrários àquele que é proposto pela família, é proposto pela sociedade, é proposto nas convivências sociais. Bom, doutor, eu gostaria de agradecer muito sua participação aqui com a gente, suas considerações finais, o seu recado para nós. A gente sempre fala o seguinte, né? A tecnologia, ela vai continuar a existir cada vez mais nas nossas vidas. Daqui a pouco nós vamos ter eletrodomésticos inteligentes que interagem entre si, já frita o seu ovo, já faz a sua torrada, não é? Tudo ali, etc. Mas sempre a gente dá aquele aspecto de não perder o fio da natureza, do natural. De conviver com a natureza, de ir ao zoológico com as crianças, por exemplo, né? De dar um abraço, de sair e de participar de forma natural no mundo real, o que o professor falou muito bem das relações sociais, e deixar que a tecnologia seja um apêndice, mas não um membro importante. Então a gente sabe que outra coisa que a gente gostaria de discutir mais no futuro, quer dizer, se o celular faz mal ou não, você usa demais, se isso interfere no cérebro, né? Fica para uma próxima oportunidade. Sim, é um se programa existe muito interessante para a gente falar uma maneira de disso. você se proteger disto, quais são os limites para usar o celular, o tablet, aquele wireless na casa, se dá insônia, se abaixa a sua melatonina, se causa outros problemas de saúde, mas sempre lembrando, tudo que está disponível tem que ser dosado e que tem que ser regrado. Compartilho com o professor Neto. Obrigado, professor, também pela sua participação. Eu agradeço, né, e compartilho muito com as palavras, né, do doutor. Né, digo que a tecnologia, né, principalmente os recursos, né, que hoje nós temos que utiliza a tecnologia digital, são fundamentais na nossa vida, não tem como negar. Mas é fundamental, né, que a gente invista na convivência humana, na presença, no olho, no frente a frente, né, olho no olho, nas relações sociais. É importante que a gente tenha sempre a tecnologia como ferramenta, como meio e nunca como fim. E obrigado a você também que esteve conosco até este momento. Portanto, olha, tudo que é exagero na vida nunca é bom. Nós voltamos na próxima semana com mais uma Ação Nacional. Até lá.